Eu sou Ana Cristina Matos, tenho 48 anos, sou servidora pública municipal no Hospital da Serra, lá no Trapiche. Autoestima, beleza, alegria. Assim, Ana Cristina vive seus dias com a certeza de que o diagnóstico foi, na verdade, um recomeço. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização da prevenção contra o câncer de mama. Em 2019 eu tive o câncer de mama, então para mim é uma honra estar aqui conversando, falando com vocês a respeito da importância da prevenção e da realização dos exames. O processo de descoberta do câncer de mama foi muito doloroso para mim. Eu havia me separado fazia 1 ano, então eu já estava passando por um processo de divórcio, acompanhando o sofrimento dos meus filhos com tudo aquilo que estava acontecendo. E receber esse diagnóstico, para mim, foi como se eu estivesse recebendo uma sentença de morte. A primeira coisa que passou pela minha mente é que eu iria morrer. Então foi um processo muito difícil e essa foi a primeira notícia triste, saber que eu estava com carcinoma intraductal in situ. E a segunda notícia que abalou muito foi quando eu descobri que eu teria que fazer a mastectomia total da minha mama direita. Eu que durante muito tempo passei por um processo de baixa autoestima e que naquele ano, apesar das dificuldades com o divórcio, eu estava me apaziguando com a minha autoimagem. Receber essa notícia de que eu seria mutilada foi muito difícil, muito triste para mim. E eu tive que me esforçar, né? Buscar forças em Deus, principalmente, para passar por todo esse processo e ainda preservar, né, os meus filhos, porque eles já estavam sofrendo e eu não queria que eles sofressem também com esse processo da descoberta do câncer. A minha rede de ajuda, a minha rede de apoio foram as minhas amigas e foi muito interessante que surgiram amigas que eu nem me lembrava mais, que eu nem tinha mais contato. Então essas amigas, quando descobriram que eu estava com câncer, elas vieram me procurar para me dar esse apoio. Uma das coisas mais importantes nesse processo foi a minha fé, a minha espiritualidade. Então foi um período em que eu me aproximei cada vez mais de Deus, buscando dele, né, essa força e essa certeza de que aquela doença, o câncer, ele não era o ponto final da minha vida, e sim uma vírgula. E que se fosse da vontade de Deus, eu poderia ficar curada. E também o fato de eu ser mãe me ajudou muito, porque eu falava para Deus, eu não quero morrer, eu quero criar os meus filhos. A minha mãe, ela não me viu, não acompanhou o meu desenvolvimento, né? Ela não me viu casando, ela não me viu terminando a faculdade. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero acompanhar todo esse processo dos meus filhos. E nisso eu ganhei essa força, né? Deus me deu essa força e eu consegui. E uma estratégia que eu usei foi manter o meu estado emocional positivo. Buscar fazer coisas que me faziam bem, que me deixassem feliz, para eu poder passar por esse processo de uma forma mais leve. O processo de tratamento do câncer de mama, ele durou do dia de fevereiro até agosto de 2019. Tudo foi resolvido ali naquele mesmo ano. Um detalhe que eu não falei para vocês é que eu descobri que eu estava com câncer de mama no dia do meu aniversário, dia 1º de fevereiro. E naquele ano eu tinha feito uma blusa dizendo que a vida começa aos 43 e eu recebo um diagnóstico onde a primeira coisa que eu pensei é que eu iria morrer, mas eu busquei essa força em Deus e passei por esse processo de tratamento. Aí eu passei por 5 especialistas diferentes e todos eles falavam que o meu tratamento seria a mastectomia total da mama e depois eu teria que fazer a quimioterapia e a radioterapia. Então, de fevereiro até agosto, eu passei por esse processo de pedir as autorizações no plano de saúde para que a cirurgia fosse realizada, fazia os exames, fazia as biópsias e ao final, né, que foi em agosto, quando eu fiz a cirurgia, a médica ela falou para mim, olha, quando a gente fizer a cirurgia e disser, e o laudo se manter o mesmo, carcinoma intraductal in situ,
você vai estar curada. Talvez você nem precise fazer a quimioterapia e a radioterapia. E assim Deus quis. Eu fiz a cirurgia, o laudo deu que era um carcinoma intraductal in situ, o tumor não havia se espalhado pelo meu corpo e com a cirurgia eu fiquei curada. Eu não precisei fazer a radioterapia e nem a quimioterapia. Todo esse processo do câncer de mama, como eu falei para vocês, a princípio parecia que era um ponto final na minha história, mas foi uma vírgula. E como eu falei, eu havia feito uma blusa onde dizia que a vida começa aos 43 e o diagnóstico veio. E quando veio eu pensei que eu iria morrer, mas depois de tudo isso eu descobri que na verdade aquele diagnóstico ele realmente foi uma vírgula, porque a minha vida realmente recomeçou. E durante todo esse processo eu tive a oportunidade de me conhecer mais, mas um dos fatores também importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês é a importância da saúde mental. Eu fiz o acompanhamento com psicóloga e eu percebi ao longo do processo que eu precisava liberar perdão e eu precisava me perdoar. Eu acabei de sair de um divórcio onde eu havia pedido o divórcio, eu achava que eu tinha destruído a minha família, então eu precisava muito desse perdão. E durante esse período, de fevereiro a agosto, foi o período que Deus foi tratando essas coisas, as questões emocionais em mim. Então, liberar o perdão para o seu próximo, tirar esse peso de cima de você, tirar esse peso do seu coração é muito importante, mas é muito importante também nós aprendermos a nos perdoar, termos paciência com a gente mesmo e cuidar, né? Cuidem das emoções de vocês, cuidem da saúde mental de vocês como uma questão preventiva. Às vezes as pessoas acham assim, eu não vou ao psicólogo porque psicólogo é médico de doido. Não, o psicólogo ajuda a gente a arrumar as ideias justamente para a gente não pirar. E nós que somos mulheres, nós temos muitas coisas na nossa cabeça, então precisamos estar com a saúde mental em dia também.